até arrepiado, né? Quando se fala em torneio do poder, é fácil dizer que a melhor luta de todos é Goku versus Jiren. Você mole, né? Mas se eu disser pra vocês que dentro dessa saga tem outras lutas que são tão incríveis, mas que ninguém dá bola pra elas. Vamos ver quais são. Enes Trunks, Peter aqui. Você lembra, não lembra? Bom demais, né? Será que só eu tô sentindo falta de uma saga mais hypada do que o Torneio do Poder? Porra, é difícil, né? Essa saga foi incrível, ela parou o mundo. Tinha gente fechando bar pra assistir estádio. Tava fechando estádio. Oh, era bom demais, galera. Mas sabe qual é o problema do hype? É que ele acaba ajudando a esconder alguns detalhes que são muito importantes. E isso acabou acontecendo. O hype pra gente ver a luta do Goku contra o Jiren acabou ofuscando alguns detalhes que, se a gente percebesse, viria que o Torneio do Poder é algo muito maior do que foi, entende? A vitória do Universo 7, ok, foi incrível, não vou negar isso, né? Pô, foi bom demais, né? Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o Torneio do Poder não foi simplesmente um combate entre universos. Ele foi um combate entre conceitos. Eu acho que quando eu começar a explicar, vocês vão pescar todas as referências. Assim, na cena final, né, em que o Jiren é empurrado pra fora da arena pelo Goku e pelo Freeza, o Jiren fala em pensamento isso aqui. Então isso é confiança, essa é a força do Universo 7. Ou seja, a confiança é a força primordial que move o Universo 7. No mangá a gente acaba descobrindo que a força primordial do Universo 11 é o trabalho em equipe. E o motivo deles terem perdido é exatamente que o Jiren nunca aprendeu o real significado de trabalho em equipe. Já a força primordial do Universo 3 era tecnologia. Tanto que os guerreiros de lá, né, eram tipo um cientista e um robô. No Universo 2, a força primordial era o amor. Tanto que aquela, né, Ribriane lá, ela vivia falando disso. A força do amor. Vocês adoravam, fala a verdade, né? Ou seja, é como se cada uma dessas coisas fosse um tipo de doutrina. E é essa doutrina que conduz cada universo. A partir do momento que o Universo 7 vence, a ideia passada é que a confiança é a maior força primordial que se sobressai sobre todas as outras, entende? Cada universo tem a sua, a que sobressaiu foi a confiança. Então o Torneio do Poder é cheio dessas mensagens. Dito isso, eu queria destacar aqui duas lutas que pouca gente deu atenção, mas pra mim elas passam uma mensagem muito clara. A primeira é a luta do Mestre Kami contra o Ganos. Durante a luta, o tempo todo o Ganos subestima o Mestre Kami, dizendo que tipo, ele é só pele e osso e que não é absurdo nenhum dizer que o Mestre Kami é o guerreiro mais fraco do Universo 7. Já o Ganos é o guerreiro mais forte do Universo 4, ou seja, o mais fraco de um contra o mais forte de outro, entende? Durante toda a luta, o Mestre Kami foi aos pouquinhos escolhendo pequenas vantagens, mas os poucos golpes que o Ganos acertava nele acabavam virando o jogo. Isso porque o Mestre Kami era realmente muito experiente. Não é absurdo nenhum dizer que o Mestre Kami é o maior mestre em artes marciais de todo o Universo 7, só que por causa da idade avançada, ele não tinha muita resistência. Lógico, ele próprio falou durante o torneio que ele não estava ali para ser um tanque de guerra. Ele estava ali para lidar com aqueles guerreiros que tinham poderes exóticos. Tanto que ele também usou poderes exóticos, entende? Ele usou hipnose contra o Ganos. Ele usou uma fuba contra outros guerreiros, enfim. Chegou o momento em que o Ganos prendeu o Mestre Kami numa descarga elétrica, né? E aí, no desespero, o Mestre Kami conseguiu concentrar toda a energia dele no último Kamehameha e derrotou o Ganos. Porra, bom demais. Fico muito feliz só de falar isso pra vocês. Mas antes de acontecer isso, dele derrotar o Ganos, ele falou bem alto pro Goku e pro Kuririn ouvirem. Goku, Kuririn, vocês mostraram que ainda é muito cedo para aceitar os meus limites. Pelos meus discípulos, se movimentem direito, aprendam direito, lutem direito, comam direito e descansem direito. E aproveitem a vida com tudo que ela tem para oferecer. O estilo Kami está vivo em vocês. Esse vai ser o meu maior e mais poderoso Kamehameha. Rapaz, eu falo isso pra vocês, eu fico emocionado até hoje, incrível isso, né? Curiosamente, essa frase sobre se movimentar direito, né, aprender direito, etc., é uma frase que o Mestre Kami usou lá no Dragon Ball clássico. Isso mostra exatamente que cada um dos aprendizados do Goku, desde a primeira jornada dele, está sendo importante naquele torneio que reuniu os 10 guerreiros mais poderosos de todos os universos. E se tem uma mensagem que essa luta passa, é exatamente a mensagem de que a experiência supera sim a força. E na minha opinião, essa é uma mensagem muito forte, porque infelizmente isso é um mal de alguns fãs de Dragon Ball, sabe? Achar que a força resolve tudo. Basta vocês lerem nos comentários do nosso vídeo sobre Batman como prepara a vencer Goku, né? Você pode ver que ali tá bem ilustrativo ali. Percebem que é muito mais do que uma luta entre dois personagens e que tem uma mensagem que essa luta transmite. A outra luta que passa uma mensagem e que na minha opinião é na verdade uma provocação foi a luta entre Android 18 e a Ribriane. Ah, Pete, essa personagem de novo? Não, ninguém suporta ela. Calma, calma que vocês vão olhar pra ela agora
com outros olhos depois disso, tenho certeza. Até hoje tem uma caneca da Ribriane. comprei uma caneca da Ribriane. Porque assim, quando a gente vê a Ribriane, né, e as outras companheiras dela, principalmente quando elas se transformam, a gente percebe que elas, na verdade, são uma referência direta ao estilo shoujo. Bom, a gente nunca falou muito de shoujo aqui no canal, então tem gente que nem sabe o que é, né? Shoujo é o mesmo estilo de anime que Sailor Moon, por exemplo. E se a gente olhar bem, o universo da Ribriane é todo shoujo. Não à toa a força primordial desse universo é amor. Então vamos lá, quem assistiu Sailor Moon sabe do que eu tô falando. Lá o amor é simplesmente a fonte primária de poder das guerreiras Sailors, né? A mesma coisa que acontece com o universo da Ribriane, entende? E a grande verdade é que no Japão existe muito uma certa rivalidade entre o estilo shonen e shoujo. É muito rivalidade isso, sabe? Shonen e shoujo. Enquanto o shonen é voltado para um público majoritariamente masculino, shoujo é o inverso, né? É voltado para um público majoritariamente feminino. E eu diria que em termos de relevância, ok? Dragon Ball seria o principal representante do estilo shonen, enquanto Sailor Moon, né, seria o principal representante do estilo shoujo. Olha a rivalidade, que legal. E é claro que essa rivalidade entre os dois estilos impacta na indústria. Resumindo, shonen versus shoujo é tipo G.I. Joe versus Barbie, exatamente isso. Então, né, ao fazer Android 18 vencer a Ribriane, a mensagem que o anime tá passando é exatamente que o estilo shonen vence o estilo shoujo, mesmo com o shoujo jogando em casa, ou seja, colocando duas mulheres para lutar. Enquanto a Ribriane é toda fofinha, né, enaltece o amor acima de tudo, a Android 18 é toda casca grossa, turrona, marrenta. E por isso ela foi vencedora. Essa é a mensagem do anime. Agora me diz, vocês perceberam isso? Tem mais alguma mensagem que vocês pescaram no Torneio do Poder? Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal ler as mensagens de vocês. Obrigado por esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho. Eu vou continuar trazendo mais. O universo de Dragon Ball é bom demais, né? Referências, easter eggs, a gente comentar o que pode acontecer em breve. Em breve, o anime vai voltar. E para vocês receberem essa notícia, vocês têm que estar com o sininho ativado. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!